Sejam bem-vindos a mais um AlchemyCast. Aqui, um convidado muito especial nessa noite, que é o Leandro, o Dr. Leandro. Ele vai nos falar muito da sua experiência alquímica como terapeuta, alquimista. Hoje ele é um monte de coisas junto, xamã. Ele é demais, muito amigo há muitos anos. E tem uma coisa, ele ficou até com medo, que eu falei assim, ó, quando eu abrir o podcast, eu vou contar um negócio teu que é muito engraçado. Uma vez ele insistiu comigo que eu tinha que ficar lá na casa dele no Rio de Janeiro. Eu fui, fiquei lá hóspede na casa dele. Aí eu fui, aí ele, você fica à vontade, fica aí no sofá à vontade, porque você veio aqui para ficar à vontade. E eu prometo a você que ninguém vai te encher o saco. Eu falei, muito bem. Porque eu escolhi vir para cá para ter paz, né, Leandro? Para ter sossego. E fiquei lá deitado no sofá, na casa dele. Deu 5 minutos, o Leandro veio. Olhe, você sabe que você está na minha casa e você vai ficar muito à vontade. Ninguém, eu não vou deixar ninguém nem chegar perto de você, ninguém para te encher o saco. Você quer uma aguinha? Eu disse, eu quero. A quente, Rio de Janeiro, né? E aí daqui a 5 minutos o Leandro veio de novo. Você lembra disso, né? Veio de novo para mim. Joel, você está precisando de alguma coisa? Olha, aqui ninguém vai lhe encher. Você lembra disso? Só eu, né? Não, 5 minutos era depois... uma honra, né? Foi uma honra. Primeira vez que você ficou em casa, assim. 5 minutos depois você chegou de novo. Meu, olha, o bom de você ficar comigo em casa é que ninguém vai ficar te enchendo o saco. Eu digo, já é a 5ª vez que você me fala isso no espaço de 20 minutos. Aí você falou, nossa, quem tá te enchendo o saco sou eu. Você lembra disso? Lembro. Foi bem legal aquele tempo, né? Foi muito bom. E tudo tem uma história, né? Que eu não sei se você lembra, em 2005... eu estava indo para minha terapeuta ali atrás da Ana Rosa, do metrô Ana Rosa, e escuto um barulho de água numa fonte, vejo uma casa branca, bonita, no que eu me envolvo naquele barulho, eu estou dentro dessa casa olhando para os florais. Todos coloridos naquela época. Nessa época, 20 anos atrás, né? O que você fazia? O que é que você fazia? Eu já era dentista, trabalhava numa unidade de saúde, no posto de saúde, no SUS em São Paulo. Mas eu era um dentista de cadeira, eu trabalhava na cadeira, né? E eu estava indo para minha terapeuta fazer minha sessão de psicanálise ali e passava na frente e, de repente, fui chamado para entrar nessa casa. E quando eu entro, me deparo com os florais e perguntei, o que é isso? E aí, uma atendente sua me falou, olha, são os florais do Joel Aleixo. Eu falei, mas como é que eu faço para tomar? Nossa, tem que procurar um alquimista. E você já quis tomar? E eu já quis tomar na hora, ansioso, né? Ah, muito engraçado. Eu fico imaginando você, né? Eu te conheço, e eu fico imaginando uma pessoa entrando numa farmácia, vendo um remédio, perguntando o que é isso. E a pessoa dizer, aí são os florais de Joel Aleixo, e a pessoa dizer, como é que eu tomo isso aí? Mas veio assim, esse ímpeto em você? A hora que eu vi, eu já estava lá dentro, eu não sei te explicar. Eu estava ouvindo um barulho de água da fonte, a hora que eu me deparo, eu já estou na frente dos florais. Não, e já querem beber, né? Não e aí eu queria comprar. Aí ela falou, olha, você escolhe, mas eu te indico, a atendente, a levar uma limpeza, uma proteção e uma purificação. Falei, então me dá os 3. E fui embora. Nossa, assim, impetuoso, com impetuosidade. Não quero um só não, eu quero mais, né? E fui para casa. Tomei os florais e em alguns dias eu comecei a me conectar com a minha essência. Que quando eu era criança, até os 11, 12 anos, eu ganhava kit de química, aqueles kits que mistura e faz a cor. De cientista. E eu colecionava vidros pequenos e vidros antigos. Olha o alquimista na criança. E me despertou essa memória. E ficou essa memória, comecei a tomar o floral e, de repente, eu comecei a sentir e ver a energia áurica das pessoas. Eu comecei a ver núcleos de energia. No mental, mexeu com a sua sensibilidade. Demais, demais. Eu falei, eu preciso conhecer esse homem. Né? E voltei lá de novo. Que interessante. Voltei de novo lá, na Casa Branca, com a fonte. E eu queria falar com o Joel, né? Queria falar com o Joel. Ah, o Joel não vem aqui, agora ele está num processo com vitriol, ele está imerso com Paracelsus e Jonathan. Ixi. Eu falei, que raio é esse, né? E eu insistia, não, o Joel não está vindo aqui agora porque ele está recluso. Mas eu vejo lá um folheto dizendo que você é para o Rio fazer uma palestra, isso em 2005.
e que você ia fazer atendimentos no sábado de manhã no Jockey. Jockey Club. Jockey Club do Rio de Janeiro. Falei, bom, eu trabalho até sexta-noite na unidade de saúde, até sexta-tarde, 5 horas, eu vou dar uma descansada, pego o meu carro, faço um bate-volta e vou conhecer esse Joel Aleixo. Que tá espaço lá, né? Era um espaço lindo, esotérico, né? Com Ganesha bem enorme. Bonito, né? Bem bacana. Bom, senhor Joel, viajei a noite inteira de carro, chego lá, você já está atendendo de manhã, eu cheguei umas 8h30, você já está atendendo, e a moça fala, olha, ele não tem agenda para te atender. Eu falei, não tem problema, se ele puder me atender ou conversar comigo 5 minutos, eu vim de São Paulo só para vê-lo. E ela foi te avisar. E eu esperei até as 7h30 da noite. E eu comi ali, porque se eu saísse, vai que você vai embora, eu tinha perdido a viagem. E aí, às 7h30 da noite, você sai cansado, mas radiante, como sempre, né? Como a gente sai dos atendimentos. Obrigado. A gente sai dos atendimentos das florais assim, né? Muito feliz. E aí, você olha para mim, eu olho para você, conto, olha, eu vim de São Paulo, porque eu tomei um floral seu, e eu comecei a expandir, eu comecei a ver campos áuricos, e eu queria entender o que é isso. Você olhou no fundo dos meus olhos e me disse, você é um alquimista de alma. Você quer estudar comigo? E eu, naquele momento, veio uma energia e eu falei, eu quero. Mas você disse, mas antes você tem que passar por uma terapeuta minha que vai fazer uma limpeza dos emuquitórios e falou de nigredo, albedo, rubedo, eu não entendi nada. Mas que você vai passar com a Vivian Lustin. Ó, Vivian, um beijo, minha primeira alquimista. E fui com a Vivian. A Vivian fez o meu mapa astrológico, eu não conhecia o mapa, né? Eu tinha, faz 2005. Você não tinha ligação nenhuma com nada disso? Não tinha, eu era dentista, mas gostava. Eu estudava um pouco de psicanálise, mas gostava. Na área mais psicológica. Assim. Isso, e na saúde pública, com o odonto, você vê o corpo integral do indivíduo. Mas não, nunca tinha feito um mapa astrológico, né? E a Vivian faz o meu mapa e fala, olha, você tem tudo da casa... E me explicou o mapa. Você tem tudo da casa 10, 11, 12. Então, o mapa é todo para cima. É muito espiritual. Se acontecer alguma coisa com a toma do floral, você vê alguma coisa, você está me relatando que você viu o campo áureo, energia de chakras. Tá tudo bem, né? Você me manda uma mensagem. É normal. Né? É normal. Você me manda uma mensagem e a gente vai conversando no retorno. Começa a tomar umas semanas florais, né, da limpeza. Acho que foi primeiro o nigredo, né, claro. E na primeira semana eu ganhei muitos santos. Eu ganhei 3 Nossa Senhoras, 2 Jesus, 1 de cristal. Mas do nada, assim. Do nada. Você formou, eu tenho uma santa Apolônia, que é a protetora dos dentistas, está guardada há muitos anos para você. Aí vinha uma tia, olha, tem essa Nossa Senhora, você nasceu no dia de Nossa Senhora da Conceição, é para você. Um amigo me deu um Ganesha, eu nem conhecia o Ganesha na época. E aí, do nada, uns 6, 7 santos. Eu coloquei no canto da minha sala e deixei. Na segunda semana, tomando floral, me aparece um índio dormindo, eu estava dormindo, um índio de mais de 2 metros de altura, eu acho que era um índio norte-americano, porque pelas penas, pelas vestes. Ele me dá um safanão assim, fala, acorda agora e vai arrumar aqueles santos no altar na sala. E eu levanto, vou arrumo, ponho até vela, coloco até vela e volto a dormir. No que eu acordo no outro dia... Isso realmente você fez? Você não estava... Não, eu fiz. Tá. Eu acordei. Aí você levantou e foi obedecer à visão. E achei que fosse um sonho quando eu acordei. Quando eu acordo e vou para a sala e vejo um altar montado com os santos que eu ganhei, com uma vela acesa... Você não tinha consciência que você tinha feito aquilo na realidade. Eu achei que você eu tinha fez sonhado. Aquilo. E eu fiz de verdade. Eu sonhei, sonhei com um índio que veio aqui, mandou, preciso fazer mesmo um altar com aqueles santos. E vou para a sala. Quando eu chego na sala e vejo o altar montado, eu falei, Jesus, isso aconteceu mesmo. Peguei minha pasta de dentista e fui embora pro consultório trabalhar e com medo. Você ficou com medo. E fiquei com medo. E aí... É estranho, né? Foi estranho, porque eu achei que fosse um sonho. E para você que não estava acostumado... E aí o campo espiritual começou a abrir para mim. Eu sempre fui muito católico, mas comecei a estudar o xamanismo norte-ameríndio, comecei a pesquisar e falei, eu vou fazer a Escola dos Florais, eu vou fazer essa escola de alquimia, que na época eram 4 anos. Então quer dizer que naquela época você já tinha uma coisa com o xamanismo. Surgiu aí. Surgiu aí. Tomando os florais, eu tive um despertar. Nossa, que interessante. Eu tive uma visão, eu fico até arrepiado só de falar, olha isso, né? Tomando os florais, abriu, eu comecei a ver campo áurico, eu comecei a ver energia nas pessoas. Você é muito mental, né? Eu falava. Você é do coração. E comecei a pensar, não, só vai abrir turma o ano que vem. Eu liguei na escola de alquimia,
e só vai abrir turma ano que vem, porque eram 4 anos. Aí eu esperei, Sim. comecei depois o curso, e aí fiquei mais próximo de você, né? Aí o contato ficou mais próximo. E eu dei um boom na minha carreira, porque eu era um dentista de cadeira, virei gerente do Ornitomanos Florais, na limpeza do pai e da mãe, que na época a gente falava mata pai, mata mãe, né? Para limpar a energia que a gente adquire do DNA, né? E aí eu estourei, eu virei supervisor, virei gerente da unidade, de gerente da unidade eu fui promovido para supervisor de saúde bucal do município, e depois eu, num congresso de odonto, onde já tinha fechado tudo, eu já estava tomando, né, os florais, na época já era vitriol, e eu finalizei um congresso de odonto, de um trabalho muito bonito com saúde pública, eu olho para um lago e vejo umas garças, e uma garça fala comigo no mental, fala assim, a sua história com o odonto acabou. Você terminou a sua história com o odonto. E eu acolhi aquilo. Veio assim falei, na tua cabeça, cabeça. aquele bicho conversando com você. Porque eu estava muito conectado, eu já estava fazendo a escola de alquimia, né? Então eu já queria ser um alquimista. Só que eu estava no corporativo, o corporativo me prendia muito. O que é esse? Explica pra gente aí, para quem está nos ouvindo, o que é esse corporativo? O que você estava fazendo na prática? Você era numa empresa? Isso, na eu trabalhava na prefeitura? Unifesp, eu já tinha especialização em saúde pública, em programa de saúde da família. Então, o odonto chegou depois no SUS. Primeiro chegou o médico, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde para a equipe de saúde da família. Quando chegou ao odonto, eu já tinha especialização. Então, pela Unifesp, pela SPDM, eu fui um dos primeiros a ser contratado. E aí eu já comecei a desenvolver tudo que eu sabia de saúde pública. Você tem um doutorado na área, né? Eu tenho para a 7ª especialização agora. Não tenho doutorado, mas eu vou para a 7ª especialização em substâncias enteógenas. Nossa! A gente vai falar um pouquinho. Que tem a ver com... Dá para tomar o floral de ayahuasca, dá para tomar a microdose de cogumelo, que são plantas, que são os fungos, que também são o reino que vegetal. Legal, muito interessante isso aí, né? E com o vitriol, eu fui chamado para ser diretor no Rio de Janeiro. Fiquei 10 anos como diretor de saúde pública. Naquela época que eu fui pro Rio de Janeiro, você era diretor. Você estava diretor. meio doido já, né? Doido, com 3 celulares. Eu uma vida lembro. maluca, você falava, nossa, você tava muito doido mesmo. E você falava, larga isso. Não, imagina, eu sou feliz assim. Né? Montei. Aí, quando eu chego no Rio, eu monto na minha casa uma... Você fazia 300 coisas ao mesmo tempo. E cuidava de quantos? Lá no Rio, só de funcionários, eu tinha 4.500. Unidade de saúde eram mais de 200. Eram 7 UPAs. Então, era muita coisa. Meu Deus. E o consultório de alquimista. E ainda tinha um consultório. Que eu trabalhava à noite. E tu dava conta de tudo. Não dava conta. Um dia você foi na minha casa, 2019 era a virada do ano astrológico, na véspera do ano astrológico de Marte. Né? Você fala assim para mim, você olha para mim e fala assim, Leandro, ou você larga essa vida ou você vai morrer. Eu lembro disso. Ou você vai ter um treco. E eu tive a noite escura da alma, eu tive uma depressão de uma semana que eu não queria... Aí estourou, porque Marte vem com um guerreiro, né, para trazer evolução, a guerra interna, né? E no dia que eu vinha para o evento do Ano Novo Astrológico de Marte, eu ligo para você, você me passa para a Jaque no dia. A Jaque fala, não, tá tudo bem, fica tranquilo, deixa terminar o evento, a gente conversa. Fala, Jaque, eu não consigo ir mesmo, porque eu não tô bem. Sim. Né? E aí, eu conheço também a terapia do Reiki, que me ajuda, e peço para voltar para São Paulo. Você trabalha bastante com Reiki, né? Eu gosto bastante. Que hoje a gente tem a escola de Reiki Brasil também. Sim. Volto para São Paulo e falo, olha, eu quero trabalhar com as práticas integrativas. Volto em 2019, 2020 estoura o Covid. Eu estou com vocês conseguem uma magia que vocês conseguem 250 kits de imunosinergia, mais o floral proteção e mais o floral imunidade para tratar mais de 300 pessoas. E eu, dentro do SUS, me deram a oportunidade de fazer os florais. Eu atendia muita gente durante o dia gratuitamente, com o floral imunosinergia, proteção e o spray. Foi um trabalho lindo aquele, né? A gente trabalhou bastante. Realmente você marcante. No Hospital da Mulher e eu dentro das unidades da Prefeitura do SUS. E aí volto, né, para essa vida e falo, não quero mais o corporativo, quero me dedicar à alquimia. Então, a alquimia foi muito importante, os florais foram muito importantes para abrir esse caminho também espiritual, tanto para o Reiki, que abre portas, né? Porque quando eu vou para as práticas integrativas, e que existe um boom nas práticas de 2006 até 2019, Sim. viram
19 práticas, onde os florais alquímicos, gente, estão nas práticas integrativas, constelações familiares, né? E aí a gente tem esse boom também de entrar dentro do SUS com os florais. E aí você consegue fornecer os florais para a gente trabalhar no Covid. Foi muito legal esse trabalho. E aí eu falo, não, agora eu quero ser um alquimista de alma, né? E aí eu deixo o SUS e hoje estou na Toca do Alquimista lá no sítio. Estamos montando uma iurte agora para fazer a Toca do Alquimista. Tá todo mundo convidado. O que é isso? Iurte é uma tenda da Mongólia, onde os mongóis vivem. Lá no sítio tem uma tenda de xamanismo. Você tem aquela uma tenda tipi, grande lá uma que tipi. acende um fogo ali, você vai lá fazer uma cerimônia com a gente. Eu não vejo a hora. Um ritual. E eu quero conhecer um trabalho novo que você tem, que eu vi lá que você postou. O que é aquilo? É uma clínica, é uma loja? É o que é aquilo que você montou ali? Uma estrutura bem grande, bem linda, inclusive, que até você fez no Instagram, que você me copiou. E eu falei, você tá muito rouco. Sim. Você tava muito rouco. Porque eu tava montando mais 3 tocas de alquimista. Uma no sítio Terra do Sol, né? Quem quiser me segue no site, logo a gente vai colocar as fotos dos espaços, mas é www.tocadoalquimista.com. E montei a Toca do Alquimista, que vai ser na Iurte, dentro do sítio Terra do Sol, que é em Itatiba, para atender a população da região. E eu gosto de fazer home care. Então eu vou até o seu condomínio, eu vou até a sua casa e eu te atendo lá. Nossa, que legal! E são dos trabalhos, para atender gestante, quem não pode sair de casa, para quem está acamado. E os outros 2 trabalhos que legal. São 2 amigas queridas, que eu fui para o Japão com elas, com a escola de Reiki. Eu te acompanhei lá. Nossa, lindo aquela viagem. Linda, linda. Linda. O Japão é incrível mesmo. E você tem um mestre lá, né? Tem um mestre, sim, que me viu e falou, você tem que vir para minha linhagem. Eu sou da linhagem do Rei do Reiki também, que é o Reiki japonês. Então a gente traz na escola de Reiki o Reiki ocidental e o oriental. E com a minha inserção nas PICs, como a gente conseguiu colocar os florais dentro do SUS, a gente conseguiu fazer uma escola que também dá o curso para profissionais de saúde dentro do SUS. Então, a minha escola, a Escola de Reiki Brasil, a minha e da Priscila, minha colega de 20 anos no Reiki, a gente conseguiu fazer um curso específico para profissionais de saúde. Que legal, muito legal. Então, a gente trabalha com os florais, com o Reiki, também com o Sound Healing, também com as curas xamânicas. Mas você atende hoje em Atibaia, não é isso? Hoje em Itatiba, onde fica Itatiba. Eu sempre estou confundindo Itatiba com Atibaia. No Instituto Terra do Sol. Isso, é parecido, é perto também. E nos 2 núcleos das minhas amigas, que eu fui com elas para o Japão, em Itu. Então, no espaço, o Instituto Kazi, eu atendo só crianças de gestantes, eu faço um mapa de criança. Então, eu trago para o adolescente, para a criança. Nossa, muito legal. E para a mãe o desafio. E trato com os florais pequeninos, muito, né? E no Ganesha Itu, no Espaço Ganesha, que é um espaço integrativo, eu atendo adultos, mulheres, homens, e o meu público é um público que quer fazer a transição no corporativo. Então, eu atendo muita gente que quer fazer a transição. E você atrai esse público que quer fazer um como um espelho seu, Exatamente. Que quer ter um despertar espiritual. Tem uma imagem sua ali, né? Exatamente. Eu não estou feliz, o corporativo está, eu estou... Nossa, que incrível isso. Né? Tá uma angústia, e aí... Eu fiz aqui o podcast com a Mara, e na conversa com a Mara, ela contou exatamente a mesma coisa que você está falando agora, que atrai exatamente aquelas pessoas que se identificam com a vida dela, com essa existência. E isso é uma coisa muito legal, eu acho isso muito lindo. Eu queria só aqui 1 minuto aqui para eu falar uma coisa, para aquela câmera ali eu vou falar, que é eu sempre tive muita dificuldade de lidar, né, com principalmente pessoas que se apresentavam assim na nossa caminhada espiritual como xamanismo, como xamãs. E eu ficava olhando assim, eu dizia, eu não sei de onde é que vem esse negócio, né? E eu tinha uma resistência com o xamanismo. Até que um dia eu fui aqui em São Paulo, numa clínica. O Espaço Travessia, né? A gente trabalhava. Lá do Leandro. E aí ele falou, vem cá para eu te apresentar uma sessão de xamanismo. Aí eu fiquei assim, meio assim. E aí ele me levou numa sala, deita aí. Aí eu deitei. Assim, falou, já que eu estou aqui, vou relaxar, né? Falou, fecha o olho. Aí eu fechei o olho. Gente, ó, juro por Deus, eu já contei essa história para muita gente, contei essa história num evento que a gente foi junto aqui, eu e o Leandro. Eu fiquei muito impressionado, muito, muito impressionado.
E depois eu conversando com ele, eu falei, gente, foi uma viagem tão impressionante, aqueles 5 minutos que eu fiquei ali deitado e o Leandro fazendo um trabalho xamânico assim na minha volta. Eu juro por Deus para vocês que eu pensei que eu senti, não pensei, eu senti que eu estava no meio de uma floresta. Eu tinha certeza. Eu sentia a chuva, a neblina, o vento, os pássaros ao redor, o som. Foi uma coisa muito impressionante. E quando eu saí, eu estava tão impressionado com a experiência que eu tinha passado, que eu falei para o Leandro, eu sempre tive assim, não sei se é um preconceito, sei lá. Eu não gostava, talvez até porque as pessoas que vinham na minha direção, que se intitulavam chefes do xamanismo, pessoas xamânicas que faziam xamanismo, eu não sabia nem como era que eu explicava isso para ele. E aí ele me disse, sabe, eu sei do que você sofre. Você conhece pessoas que fazem showmanismo. Você lembra disso? Eu nunca esqueço disso, sabia? Você me complica a vida, né? Todo mundo que fala, sobre o xamanismo, aí eu lembro de você. Na hora eu lembro de você. Porque aí eu quero ver se a pessoa, literalmente, ela está fazendo xamanismo ou showmanismo. É que a gente teve uma conversa, né? Mas tem pessoas muito sérias e que trabalham e que fazem, né? A terapia xamânica com muita seriedade. Mas não foi 5 minutos, foi meia hora. Não, mas para mim assim foi rápido. Uma viagem. Foi tão impressionante aquilo, sabia? Mas é porque a gente trabalhou muito impressionado com aquele momento assim da minha vida. E assim, eu nem depois daquele momento na minha vida, você vê o tanto de coisa que aconteceu, né, na minha vida. Eu me separei, foi uma confusão tão grande, e eu tenho certeza que aquele momento eu fui até você, ao seu encontro, que era até uma dívida que eu tinha contigo. Eu vivia prometendo, né? Eu ia dizer, vamos tomar um vinho. Naquele dia aconteceu, a gente comemorar, e você fez aquele trabalho. Mas mudou muito, sabia? Mudou muito. Inclusive, você vê que eu me aproximei dessa raiz, sabe? E você vê, hoje eu faço esse trabalho na Amazônia, e ali eu vejo, na prática, né? Eu vejo no dia a dia amazônico, essas coisas estão lá muito presentes, né? E eu fico feliz e te agradeço por você ter sido essa porta que realmente me tirou aquele trauma que eu tinha do showmanismo, né? Porque você disse, não, peraí, showmanismo é uma coisa, xamanismo é outra. E você me apresentou. E você também faz um trabalho de xamanismo, né, com seu sócio, né, o Gabriel. Sim. E o trabalho de vocês é um trabalho muito impressionante, muito impressionante. Eu inclusive, assumo aqui em público, eu tenho que viver isso aí com vocês. E a vida agora me apresenta muitas possibilidades, inclusive muito mais tranquilidade no meu dia a dia, nas minhas agendas, né? Todas são bem complicadas, você sabe. Sim. E eu quero organizar com você para ir lá. Vamos junto. Inclusive até o Tony Liberato, aqui, o dono desse maravilhoso estúdio aqui, com o filho, né? Que é meu afilhadinho, ele quer nos acompanhar, inclusive, porque eles querem fazer tomadas de cena. A gente pode até fazer um outro podcast, fazer um podcast com o Gabriel lá, no espaço de vocês. Fazer um podcast com vocês dois, a gente gravar umas cenas lá. E eu quero viver porque em você eu confio. No Gabriel eu confio, entendeu? Com você tira a roupa, fica pelado, deita aí no chão que a gente vai te abençoar. Eu confio me entregar, entendeu? A esse trabalho, que eu acho que a minha dificuldade era essa. Sim. Eu não conseguia me desnudar daquele preconceito. E você tirou isso de mim, eu acho isso incrível. Fico muito feliz. Você tinha mesmo, né? Eu tinha. Porque lá a nossa medicina também, né? É o saber, é o conhecimento, é a defumação, são os banhos, a sauna sagrada, que é a Inipi, né? Então você entra no Tipi também, que é uma geometria sagrada, que é uma tenda indígena. Então o som do tambor que nos conecta com a Mãe Terra.
Então, tudo isso, né, te trouxe uma reconexão. E hoje você está na Amazônia, que eu estou muito feliz com isso. Né? Nossa, foi incrível. Foi uma experiência, assim, para mim, naquele dia, muito diferente, mas que deu muito resultado. Quando uma pessoa chega, vou fazer uma pergunta para você. Uma pessoa, quando ela chega no seu sítio e ela entra ali, o que acontece? Primeiro que a pessoa fala que não quer mais ir embora. Sim, Fala, pode ficar aqui? Oh, isso é um bom sinal, né? É bom sinal, né? É. Então, eu uno tudo ali. Eu tenho um labirinto meditativo, onde o meu paciente já chega, talvez no final ou no início da consulta, com os florais, que é meu carro-chefe, né? Porque eu trago os florais, que tem os 4 elementos lá dentro, a terra, o fogo, a água e o ar do xamanismo, dentro de um remédio natural. Então, eu trabalho, ponho o paciente na maca, levo ele para fazer no labirinto meditativo, para vir algo que ele queira, que ele precise, eu deixar lá. Ou então eu coloco na maca e faço uma viagem xamânica com um tambor, para expandir a alma, para abrir o coração. Nossa, muito então legal. É bem integrativo. E também finalizo com reiki. Então, o paciente chega 2 horas no mínimo comigo. Né? O meu cliente é no mínimo 2 horas. Faço online, mas assim, eu trabalhava muito em São Paulo, eu tinha resistência de ir para o sítio. Mas hoje está super legal. E agora Itu abrindo essas portas também. Então, que é do lado. Estou muito feliz lá no interior. Em Itu, né? O Ganesha, o Espaço Ganesha Ganesha. Instituto Casi de Crianças. As meninas são muito legal. legais. E tá 40 minutos da minha casa, do sítio Terra do Sol, que é Itatiba. Ô, Leandro, me fala uma coisa. Eu fiz aqui um podcast com a Mara Cíntia, né? A nossa colega, grande alquimista Mara Cíntia, há muitos anos, né? Eu acompanho a Mara. E ela falou um pouco de constelação. E eu fiquei muito encantado, assim, né? Fiquei imaginando as coisas. Já fiz algumas constelações, mas assim, eu nunca parei para falar com um especialista constelador, né? E aí você está falando essa coisa de quando eu fiz essa pergunta, quando a pessoa chega lá no teu sítio, você recebendo ela, e aí você falou um monte de coisas que acontecem ali. Você faria assim uma comparação? Você acha que isso também é como uma constelação? Sim. Onde você leva a pessoa à natureza? Sim, e é diferente, porque quando a pessoa, né, eu assisti o podcast da Mara, foi incrível, né, e ela diz também, e eu vou repetir aqui, que às vezes algum fragmento de alma nosso foi embora ou está com a gente de um ancestral. E nós chamamos no xamanismo que isso é uma vivência ancestral, milenar, de resgate de alma. Então nós colocamos numa roda de cura, quem vão olhar no meu Instagram, vocês vão ver, eu vou te colocar na roda de cura. Você deitado dentro da roda de cura, o trabalho que a gente fez no Travessia, a gente vai fazer dentro de uma roda de cura na natureza, que tem os 4 elementos, as 4 direções. E lá a gente faz um resgate de alma, de um fragmento de alma, de um ancestral seu que tá perdido e que precisa ir para ele, ou de algo seu que foi perdido por um trauma nessa vida ou vidas passadas. Então se chama resgate de alma no xamanismo norte-ameríndio. Então fazemos uma constelação que não é uma constelação, mas é um resgate de alma, é diferente. Nossa, é muito legal. Eu estou tão encantado assim, né? Porque eu vivo dentro de um laboratório, né? Quando eu não estou no laboratório, eu estou lá num plantio, olhando as ervas, as flores e tal. E assim, eu fazia tempo que eu não tinha esse contato mais intimista assim, com vocês, né? E o podcast é uma coisa boa, porque eu também mergulho no mundo de vocês, né? Vocês estão mergulhados no meu, mas eu não estou no de vocês. E isso aqui é uma grande oportunidade para mim, mergulhar nesse mundo de vocês, né? Nesse mundo onde vocês praticam a alquimia de um jeito diferente. Eu sou um produtor de alquimia e vocês são aqueles que levam a alquimia, literalmente vocês levam a alquimia para o mundo. E dentro dessa alquimia, o que eu amo assim, o trabalho de vocês é que vocês enriqueceram muito ela. Vocês utilizam o conhecimento, utilizam essas ferramentas, mas vocês estão levando e agregando muitos outros valores. Quando você fala o xamanismo ameríndio, é isso? Norte-ameríndio. Norte-ameríndio. A gente trabalha com a América do Norte, a Central e também a América do Sul. Sim. Né? Porque a América é a Ilha da Tartaruga. É o povo do coração. Olha que interessante essa... eu quero falar aí, fala. Existem 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Existem 4 povos. E esse conhecimento veio do povo das estrelas. Isso os toltecas, olmecas, maias, incas e norte-ameríndios trazem. E da América do Sul também, algumas linhagens trazem, alguns pajés trazem. Então, esse conhecimento veio das estrelas.
E existem 4 povos. Então, o povo do sul é o povo do coração, é o povo vermelho. Então, quando a gente assistia um filme que falava, o cara pálido, o indígena, o cara pálido, ele, Pele vermelha, porque é o povo do coração, os indígenas. Você sabe, você vê nos olhos a alma deles. Quando a gente vai para o norte, somos nós, os caucasianos, o povo do mental. Então, o povo do coração e o norte são os determinadores. É o povo que manda. Sim. Quando a gente vai para o oeste, que é o sagrado feminino, que representa a grande mãe terra, é o povo preto, da resistência, do grande mistério. Eles são os mantenedores da energia na natureza. Então o povo africano tem uma conexão com a terra, com os animais, que é incrível. E é o povo da resistência. Quando a gente vai para o leste, que é o povo amarelo, é o povo da velocidade, da inteligência ativa, rápido, né? Tecnologia, japonês, asiático. Isso eles sabiam há milhares de anos atrás. Nossa, que coisa incrível. Eu nunca tinha ouvido assim, né? Nenhuma coisa nem parecida com isso. Que isso é trazido pelos toltecas, olmecas, é da América do Norte. Então, dos mexicas, dos mexicanos, dos Hopi, dos Lakota, dos Cherokee. Então, e eles dizem, né, a lenda, isso é passado oralmente, que já se falavam que existiam os 20 counts, os 20 mistérios. Então, como é que se sabia naquela época, milhares de anos atrás, que a lei do karma e do dharma, o poder da natureza, as 13 luas do ano, o feminino, o masculino, a mãe terra, tudo tem poder. As plantas sagradas, as plantas mestras, né, que trazem um espírito, que fazem nós despertarmos. Então, como é que eles sabiam disso há milhares de anos atrás? Então, esses são os cursos que a gente traz lá no Instituto. Isso tudo a gente aprende. Aprende tudo isso, sim. Aprende tudo isso. Sim, e tem vivência de final de semana. Gente, é uma coisa muito linda. Uma outra coisa também que eu gosto muito, assim, dentro desses assuntos todos do xamanismo, mas que eu fico, às vezes, eu tenho algumas dúvidas, eu fico pensando no assunto, né? Eu gosto de pensar, quando eu pego um assunto assim, eu digo que meu ascendente é touro, aí assim, eu sempre vou no mesmo restaurante, comer a mesma comida, tomar o mesmo vinho, eu tenho uma ideia fixa. Quando eu crio essa ideia fixa na minha cabeça, eu não tiro aquilo da minha cabeça, eu fico com aquilo pensando. Dentro do xamanismo tem uma coisa que eu quero lhe perguntar. Eu já tinha, algum tempo atrás, eu sempre penso assim, quando eu encontrar o Leandro, o Gabriel, eu vou perguntar. Entendeu? Porque eu acho uma pergunta meio chula. Vamos lá. Eu acho, entendeu? Mas eu vou perguntar, porque para mim, assim, pode ser uma pergunta chula, mas para mim vai ser uma coisa importante ouvir você. Que você é um especialista, você vive isso tudo que você está falando. Você não está falando porque você leu, você está falando porque você vive, né? Essa coisa do bicho de poder. Não tem essa história? Sim, o animal de medicina. O animal da medicina é isso, né? Que chama também, né? Aí eu quero saber qual é o meu. Então, vamos fazer uma viagem xamânica. Você vai deitar e com a batida do tambor nós vamos te levar para uma viagem, nós vamos te guiar por uma meditação xamânica e lá vão aparecer... Eu acho que tem um dragão aí também muito forte. Esses animais que de poder, que são... Exato. Nossa, eu tô todo arrepiado. É assim mesmo, eu também tô. Nossa, que coisa linda, cara. Que podem ser anímicos não é eu chegar aqui na frente de um xamã e dizer qual é meu bicho de poder e o xamã vai olhar para minha cara e dizer, não. A proposta do xamã é me levar... isso. Ao encontro dele. O da América Central e do Norte, sim. Mas talvez na floresta amazônica ele vai olhar para você e vai falar, seu animal é a serpente, seu animal é o tatu, é o veado, entendeu? Então, a gente chama de homem de medicina, a gente não se chama de xamã, né? A gente fala homem de medicina. Homem de medicina. Né? Porque xamã às vezes fica, né, um nome meio, né? Que foi criado, né? Então, foi criado pelo homem branco. Então, eu sou homens de medicina, né? E a gente estuda, né? A gente está aí para trabalhar. Então, eu nem gosto muito. Eu falo, pode me chamar de estudante de xamanismo, homem de medicina. Muito legal, gostei muito disso. Como, né? A gente tem uma vivência de aprender, a gente aprende como os norte-ameríndios fazem, que é milenar através da viagem xamânica. Mas pode ser que dentro de uma floresta, dentro de uma bebida com ayahuasca, você pode vivenciar também com um pajé, com um cacique. Eu tenho pensado nisso. Mas é diferente, você não precisa tomar nada. Eu te levo por uma viagem com uma como defumação. Aquela que eu estava deitado lá e eu vou me encontrar com ele. Você vai encontrar com um ou com mais. E eles vão conversar com você e eu vou te trazer de volta sem eles. É incrível. É incrível. Por quê? Nossa, eu tô curiosíssimo. Com a batida do tambor, a gente faz straight beat, que é uma batida que eleva suas ondas cerebrais,
Porque o tambor ele é conectado com o coração da Mãe Terra, de Pachamama. Eu levo suas ondas cerebrais só com o tambor, vou te guiando numa meditação e você, pum, vai cair num lugar. Gente, e eles vão falar com você. E pode ser qualquer bicho. Qualquer animal. Eu uma vez estive lá com um homem de medicina, bem famoso ele, e ele não estava passando bem. Estava num evento, e eu estava hospedado no hotel, por uma coincidência, do mesmo evento lá, né? E aí a moça lá, uma moça veio e falou, ai Joel, o nosso mestre aí ele não está passando bem, e se você pode dar uma olhada nele. Aí eu fui lá, no quarto dele, né? E aí, quando eu entrei, ele é bem famoso, ele é bem conhecido, aí eu falei, eu vou perguntar qual é meu bicho para ele. Eu sou tão curioso com isso, cara. E ele falou, ele olhou para mim e ele falou assim, meio... Eu acho que ele nem gostou, entendeu? Porque eu acho que ele estava nessa coisa sua aí que você acaba de falar, que não é você que vai falar para mim qual é o bicho, eu tenho que ir buscar ele, vivenciar ele, né? Mas ele falou assim, você é urso, tem um urso aí com você, tem um urso aí. Aí eu fiquei olhando assim para ele, né? Aí eu até brinquei assim com a minha cabeça, porque na hora eu pensei assim, deve ser um panda. Porque eu adoro abraçar, adoro agarrar. Urso, isso. Coração, urso é coração. Adoro, sou sempre muito infantil, né? A minha vida toda eu sempre ouço isso. Nossa, Joel, você é muito infantil, você parece uma criança. Eu ainda sou desses que gosta de entrar numa loja, por exemplo, de brinquedo. Aqui, quando eu entrei aqui no estúdio dos meninos, a primeira coisa que me chamou a atenção, o que está aí atrás de você, são os carrinhos aí de ferro, um aviãozinho, que eu já falei assim que eu ia roubar. Já pedi endereço, já falei, vocês têm que me dar esse presente, porque é uma coisa bem... É uma característica minha, essa infantilidade. E não entendeu? É só infantilidade. A medicina do urso é o acolhedor. E é aquele que sustenta muitas pessoas também. É aquele que sabe se resguardar. Você de vez em quando some. E você vai para tua caverna. O urso inverna. Ah, que interessante. O urso gosta de um docinho. Você também gosta. E o urso ajuda muitas pessoas. A medicina do urso. Então assista o Irmão Urso para você ver que lindo da Disney, que ele é incrível. Que interessante. Então, o urso, você vê, você ajuda todo mundo. Quantas pessoas, quantos projetos você tem? Então faz sentido. Total. Mas você vai vivenciar. Pode ser o urso e mais. O urso pode ser seu animal totem. E existem animais auxiliares. Você entendeu? Por exemplo, que interessante. Eu tô quando doidinho. Eu descobri o meu, que é a serpente, eu fiquei lá. Falei, nossa, a serpente, né? Mas a serpente, porque ela anda no mundo de baixo. Que a gente tem uma ideia, né, de serpente, essa ideia católica também, da serpente do paraíso, era o cão, né? Tem essas coisas, né? E olha que interessante com o floral, o meu animal de medicina. Quando a serpente tem que vir para cura, ela... Na viagem xamânica com o paciente, quando a serpente leva, é a serpente que às vezes leva o paciente comigo. Assim, ele às vezes até fala que vê. Sim. No tambor está na meditação e às vezes vê. E eu não falo, né? Quando durante a viagem xamânica, às vezes ela joga veneno, que é para trabalhar com floral. Então ela me avisa que eu tenho que dar o floral para aquele paciente. Muitas vezes. Nossa. Às vezes ela troca a pele, eu tenho que fazer a transformação de alguma coisa que está acontecendo muito visceral. Gente, é incrível. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Então ele trabalha com você nos trabalhos. É muito bacana. Vamos fazer a viagem xamânica. Porque eu acho uma coisa tão interessante assim, a nossa humanidade, né, entre aspas, que é associar o animal a uma coisa ruim. Eu acho isso horrível, sabe? Lá na Amazônia mesmo, por exemplo, onde eu estou fazendo uma construção, o rapaz, eu cheguei lá, logo que ele começou a construir lá o que eu quero, ele colocou a rede lá no telhado. Aí eu entrei assim, eu olhei aquela rede lá no teto. Aí eu falei, uai, por que você colocou essa rede no teto? Aí ele falou, porque tem onça aqui. Tem onça, a gente tem medo de onça, não sei o quê, né? E uma coisa muito incrível assim que eu aprendi, que tem relação com o animal na Amazônia, é que o primeiro banho no Rio Negro que eu fui tomar,
Eu não entrava no rio. Primeiro que eu não gosto de água escura, que eu não vejo meu pé. Então eu não entro. Ia lá um índio, Macuxi, um indígena dessa etnia, né, Macuxi. Ele falou para mim, entra, vai, toma banho. Se não for, eu vou te empurrar. E eu fiquei com medo. Aí eu falei, me fala assim, o que tem dentro desse rio? Aí ele falou, tem piranha. Aí eu falei, eu não vou entrar. Aí, tem jacaré, tem crocodilo, tem peixe elétrico, tem raia. Aí eu falei, você não está me ajudando. Porque eu fiquei com muito pavor, entendeu? E aí aconteceu uma coisa muito interessante nessa hora. É que eu tinha ido e eu estava esperando os jogadores de futebol. Então, 16 moleque, entre 12 e 15 anos. Eles não tinham chegado ainda. Aí eu olhei assim para trás, aquela confusão, eles estavam chegando. E na hora que as crianças chegaram, cara, todos eles vieram assim num algazarra e passaram por mim e foram todos nadar no rio. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, se tem tanto bicho assim, tem, segundo eles, a cobra do Rio Negro, que tem 30 metros de comprimento, tem as piranha, tem o peixe elétrico, tem o candiru. E aí? Como é que faz? Aí o Macuxi olhou para mim, aí eu falei para ele assim, não tem ataque aqui, eles não bordam as piranhas. Né? Aí ele olhou para mim e ele falou uma frase muito linda. Ele falou assim, Joel, aqui cada um sabe onde é o seu lugar. É isso. Tá tudo conectado. Aí eu falei, eu vou mergulhar. Aquilo tirou meu medo, você acredita? Eu acredito. Olha, foram 2 grandes momentos que eu tive na Amazônia. Esse foi o segundo. O primeiro momento foi quando eu fui com ele para dentro da floresta. Aí eu entrei, estava muito calor. Porque foi praticamente o primeiro dia que eu cheguei lá. E eu muito incomodado, sabe? Dentro da floresta, assim, nossa, ai meu Deus, que coisa... Eu já estava passando mal, cara, porque é muito quente, muito úmido. E estava um dia assim, não tinha uma nuvem no céu e tinha chovido muito no dia anterior. Então estava assim. Vermelho, sujo o rio. Aí eu, no meio da floresta, assim, reclamando. E ele lá. Não, porque esse pedaço de pau, porque essa casca, porque essa raiz, porque essa palha, porque essa folha. E eu não estava nem prestando atenção no que ele estava falando, entendeu? E reclamando. Aí ele ficou bravo comigo. Aí ele olhou para mim e falou, Joel, cala a boca. Aí eu falei, me desculpa, é que eu estou muito incomodado. Ele falou, Joel, você está reclamando. E assim, por que você não para e pensa que você está na maior floresta do mundo? Por que você não para e pensa que você está no lugar mais sagrado? Eles são conectados. Por que você não fica, em vez de ficar reclamando, você não curte essa floresta? Para com isso. Paulada, né? Eles são conectados, me deu uma paulada. E a gente foi, e no fim eu já estava tomando banho pelado no rio. É isso. Nem aí, entendeu? E na volta, que foi a conclusão dessa história, eu estava andando na frente dele, porque eu andava atrás, morrendo de medo. Agora eu fui-me embora. E ele parou. E ele deixou eu ir, entendeu? Eu atravessei assim um pântano que eu vim com muito medo, voltei sem medo nenhum. E aí eu fui subir na rampa, aí eu procurei ele assim, vai, cadê o índio, né? Cadê ele? Ele estava longe de mim, olhando para mim e rindo, achando engraçado, né? Aí ele falou, tá tudo bem aí? Eu disse, tá tudo ótimo. Você se conectou. Como é que você tá? Você fez parte. Aí eu tô me sentindo muito bem. Aí ele olhou para mim e falou assim, a floresta te aceitou. É isso. Você acha que isso faz sentido? Muito. Você foi aceito, você se conectou. Porque olha que interessante, existem 4 reinos, olha que magia isso.
Te ensina lá quando a pessoa chega. Existe o reino mineral, que são os sustentadores da energia da Terra. Então, o povo pedra, que fala, os cristais que falam com a gente, que trazem energia, né, das pedras, é os sustentadores. E eles que gravam a memória da Terra. Então, a gente vê nas pinturas rupestres que o homem teve aqui há 4, 5, 10 mil anos atrás. Então, o povo pedra, o povo deitado são sustentadores de energia. O povo vegetal são os doadores de energia. Elas não pedem nada para nós. Os nossos florais, as nossas plantas só se doam. O que você paga para a planta que está curando todo mundo? São as doadoras. Então, elas só servem para oferecer alimento, teto, sombra, casa. São os doadores de energia, o povo vegetal. O povo animal são os receptores de energia. Então, por que às vezes a gente usa alguma coisa animal? Os indígenas se vestem com a pele da onça, com as penas, porque eles recebem energia daquele animal e eles nos ensinam. Nossa, isso é lindo demais, poesia. cara. Coisa linda. Ensinam a nadar, a cantar, a correr. E o que é o povo humano? Quem são o povo humano, então? O povo pedra, minerais, vegetais, animais, e o povo humano são os determinadores de energia. Então nós temos o dom de determinar o que a gente quiser com a natureza. Então, por isso que muitas pessoas estão desconectadas, então a gente traz essa conexão. Como você se conectou, você sempre foi conectado, mas com a floresta você teve um despertar, né? Então nós, ser humano, nós somos os determinadores de energia. Então a gente tem que cuidar da Mãe Terra, né? Pachamama tem que ser cuidada. Então isso que a gente ensina lá, o despertar da alma. E dentro desse projeto aí, porque isso é um projeto terapêutico mesmo, né? Sim. É através de cursos, Você imersões. atende tudo lá. Sim. Você atende gente doente, desequilibrado, doido, gente passando por um momento Chega assim pessoas muito bem, difícil. E você acolhe ali com muito amor com amor e usa muitas ferramentas. Porque elas nos ajudam, essas ferramentas trazem essa força. Você faz, eu quero te dar um presente, que é uma salva americana e uma abalone. Ave Maria. Essa planta mágica, que ela só, quem sabe a gente consegue fazer com que ela nasça aqui, mas só no México, no deserto do México e dos Estados Unidos. É a salve americana. Nossa, muito obrigado. Você faz uma defumação com uma salve americana. Hoje mesmo aqui. Eu já vou fazer o saravá aqui. Você sente na hora, a pessoa muda a energia. Ela se conecta com as plantas que curam, como os nossos florais. Nossa, né? Que coisa linda. E esse é um abalone, que representa o mar. Gente, que coisa... Nossa, que coisa maravilhosa. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? E olha o que é que eu tenho pendurado aqui. Tô vendo. Um abalone. Um abalone, né? Que representa a água, né? E foi, eu, antes de sair de casa, quando eu vim aqui para o podcast, eu falei, vou para fazer um podcast com o Leandro, eu vou usar o abalone. E olha que coisa incrível, olha o que é que você me dá de presente. Exato. Tudo está conectado, né? Meu Deus, que coisa linda. Isso aqui é uma coisa antiga? Então, ela não é tão antiga, porque ele cresce, né? O molusco cresce aí, e eles fazem esse trabalho de polimento. Então, ele pode ser bruto ou polido. Agora, esse é polido. Então, você vai colocar sálvia dentro. Então, assim. ele representa... Olha nós com os florais dos 4 reinos. Eu vou ficar com dó de queimar coisa. Não, pode aqui. queimar. Pode queimar, pode. O reino marinho, né? A água vai representar... Desculpa, o reino. Vai representar o elemento água, o abalone, o elemento água. A sálvia, o elemento a terra, né? O fogo, o acender, o que eu vou tocar o fogo aí. E a fumaça, o ar. Então os 4 elementos. É um ritual dos elementos. Dos elementos, que é ameríndio, que é milenar. Então eles já trabalham com os 4 elementos. Antes do alquimista achar que era alquimista. Exatamente, as defumações em todas as etnias. Na floresta amazônica, no norte dos Estados Unidos, no México, no Japão. Todos os rituais, né? Sim, eu tenho uma vela, defumação, sempre, né? Por mais primitivo que seja, isso a gente vê em todos os rituais. Porque a defumação cura, muito obrigado. Nada, um presente para você. Um abalone lindo. Tu sabe que eu sou ascendente em touro, né? Eu adoro essas coisas. Brilho, coisa bonita, mas é para usar, vou te ensinar a usar. Olha depois. Que coisa linda isso. Lindo. Gente, coisa fantástica. Isso aqui para a natureza fazer um abalone desse demora, né? Então, eu não sei quantos anos que demora, mas... alguns milhares de anos. Né? Esse é um molusco que ele cresce rápido, não demora muitos anos, não. Mas esse não tem milhares de anos, mas ele é alguns anos. Eu comprei essa pedra na Amazônia. Olha só. Comprei lá na Amazônia.
Eu estava lá naquela época com o Luan, eu mandei a foto para o Luan, que ele entende muito de pedra, né? E aí eu falei, ó, o que é que tu acha? Ele ficou doido. Gente, que abalone lindo, não sei o que. Aí eu mostrei, tirei foto de lado, falei para ele assim, o que é que tu acha? Tá, o cara quer R$ 400. Ele falou, você compre agora esse abalão de R$ 400. Eu falei, nossa, mas é muito caro esse pedacinho de coisa aqui. R$ 400. Ele falou, ó, isso aí no mínimo tem 40 mil anos. Dependendo, a concha tem mesmo. Nossa, é tem muito mesmo. tempo. E você carregar uma coisa assim de 40 mil anos aqui... E ele trabalha a água em você. Nossa. O elemento, a água, o sentimento, as emoções. E hoje você é uma pessoa que hoje, assim, no teu universo de alquimia, no teu universo xamânico, você se classifica assim de alguma coisa? Terapeuta integrativo. Terapeuta integrativo. Sim. E você cuida de tudo. Todo Sim. tipo de problema. Mulheres para engravidar, crianças com autismo, muitas pessoas que querem fazer uma transformação espiritual. Então, eu estou no corporativo, eu quero mudar de carreira, eu quero fazer uma transição Essa coisa é interessante de carreira. que você falou no começo do nosso isso é muito bate-papo forte aqui. no meu trabalho. Então, eu estou tendo um despertar espiritual, eu não sei o que fazer, o que estudar. Então, eu trago os florais para despertar junto com o xamanismo. E com o reiki também. Então, se eu encontrar um povo na minha frente dizendo assim, eu não aguento mais o mundo corporativo... Pode mandar para mim. Vai lá no Leandro. Porque eu fui do mundo corporativo, né? Então, tem essa similaridade. Você sabe também. o que é isso, né? Outra eu sofri coisa. com isso. Você me via com 3 celulares, né? E gente, aí a gente você era muito doido. Muito elétrico, Nossa, né? você era... Eu não conseguia nem conversar com você, né? Não parava, né? Não parava. Quando eu estava parado, eu não conseguia, porque a minha cabeça estava mil pensando nos hospitais, nas clínicas. Ai, meu Deus. Mas foi bom, porque esse renascimento que eu tive me faz hoje olhar para mulheres e homens que estão tristes, mas que estão ainda acorrentados no corporativo por um salário e aí adoecem. Então, a gente traz essa transição. Com maestria. Inclusive, naquela época, porque você, na época, inclusive, quando eu perguntei para você quanto você ganhava, eu fiquei muito impressionado com o seu salário, né? Porque você ganhava muito bem. E aí depois você falou, bom, isso é uma das coisas que atrapalha. Que atrapalha, você fica preso porque no sistema. Você ganhava bem, tinha muita responsabilidade, mas você tinha uma retribuição financeira muito grande. Mas aí você adoece. Mas você estava doente, né? Você estava desequilibrado. Hoje eu não tenho aquele salário, eu vivo muito bem como alquimista, como terapeuta xamânico, com a escola de reiki. Não tenho aquele salário, não tenho os benefícios, mas não tenho doença. Mas você acha que uma pessoa ela pode viver muito bem de alquimia como alquimista? Muito. Eu falei isso no último evento da primavera ano passado. Ah, é? Né? Hoje eu sou alquimista e vivo muito bem como alquimista. Né? E passeio, e viajo. E falo para todo mundo, você quer fazer a escola de alquimia? Venha, tem muito campo. Né? É muito novo, Joel. O que você desperta, o que você traz tem 30 anos. Então tem muita gente, venha fazer a escola de alquimia, venha se tornar um terapeuta floral, porque tem espaço, tem campo. Eu vivo muito bem como alquimista, muito bem. E gosto muito, me fortalece. Porque eu estou fazendo um bem para o próximo, para a humanidade, conectado com remédio que é natural, que faz bem para a Mãe Terra, para o planeta, né? Então, tá tudo junto. Inclusive, você é um guerreiro, porque você também ajudou a levar a terapia integrativa para o SUS, né? A gente ajudou a implantar, e como a gente levou os florais para dentro das unidades, né? Nós temos a primeira escola de reiki, que é credenciada pelo município de São Paulo para dar o curso dentro do município. Então, eu tenho as portas abertas para dar. Que legal, cara. E a gente está procurando parceiros aí para pagar o curso, para a gente poder dar o curso, porque isso é importante. Sim. Né? A gente ter o investimento. Então, para quem quer isenção fiscal, dá para ter o desconto desse investimento. Desse investimento com os impostos. Os impostos, né? Então, quem quiser aí investir e quiser trazer o reiki para o SUS, está super aberta, a porta está aberta. E hoje tu atende aonde, assim? Hoje eu atendo no Sítio Terra do Sol, né, que é o nosso Instituto de Terapias Ancestrais e Práticas Integrativas, que lá é a Toca do Alquimista, que agora vai ter a Yurte, que é a tenda, que você vai conhecer a tenda da Mongólia, onde os florais vão estar dentro. Vai para a inauguração. Agora, final de setembro, está pronto. E também em Itu, no Espaço Ganesha, onde eu atendo mulheres, adultos, tem pessoal que faz yoga, e crianças e mulheres e adolescentes no Casim Instituto, que é de crianças.
Então é muito legal. Então esse instituto, ele é dedicado a um trabalho terapêutico, Odontológico, psicológico. Tem, Nossa, que legal. Com criança. Com criança, adolescentes, mães, gestantes, né? Família. Adultos, famílias. Então tem acupunturista, tem osteopata. Onde é esse instituto? Fica em Itu. Depois eu vou marcar. Nos cortes eu marco o endereço do Ganesh, o endereço do Instituto Casilhas, que elas querem muito que você vai para Itu, viu? Um cidadão. Muito legal isso aí. É muito legal. Levar você para lá. Hoje, assim, quando você tem essa experiência, né, dentro de um instituto com crianças, com adolescentes, o que você apontaria aqui no nosso papo como um grande desafio hoje com criança e adolescente? O que seria um grande desafio? A dispersão. Eles não estão conseguindo ter foco. Por quê? Nós temos uma visão panorâmica e focal. Hoje, os jovens e adolescentes que ficam muitas horas no celular, nós também, mas a gente já tem uma visão panorâmica formada. Eles ficam aqui, ó, na focal. Então, eles não conseguem perceber o que está acontecendo fora do mundinho deles. Então, isso ocorre uma dispersão da criança no aprendizado e também a comparação. A criança olha lá nos aplicativos do celular, fica disputando, né? Vê aquele adolescente o meu iPhone que é blogueiro, 15, o meu é Samsung, e que tá não, mas é pior que isso. É pior Ele vê ainda. aquela adolescente que é blogueira, que tem o tênis e aí ele quer também e não tem. Então, aí é a comparação e a dispersão. Então, a gente trabalha muito com os florais pequeninos, primeiro do limpeza e proteção, e depois eu entro muito com concentração. Bastante com concentração. Porque a gente percebe que falta foco nessas crianças. Na escola, até mesmo com a educação dos pais, elas não obedecem, não escutam. Inclusive, né? Assim, virou uma coisa comum hoje essa criança ser considerado uma autista, né? Ser considerado tem TDAH. E na verdade não é. E não é, né? Sim, não é. Pode ser desde um respirador bucal que não consegue dormir e fica disperso, ou uma criança mesmo que está faltando com um excesso de tela. E o floral ajuda muito a diminuir. A gente vai diminuindo junto. Entendeu? Eu vou tirando, cubro a televisão, peço para a mãe cobrir a televisão, esconder o controle remoto. Isso é muito importante para quem está em casa, né? Eu quero que meu filho diminua a tela. Ele tem até 4 anos de idade. Você cobre a televisão e esconde o controle remoto. Em uma semana ele não vai procurar mais a televisão. É uma técnica isso. É uma técnica que a gente usa. E aí eu já entro com floral para dar um alívio para ele. Sim. Dar uma fluidez para essa criança. E eu atendo do aninho para cima, tá? Eu boto floral para 1 ano e meio, 2 aninhos. É mesmo? Mando então bala é para criancinha. Crianças com que o médico fala, tem TDAH. E pequenininhos eu já mando bala com floral, já começo cedo e vou com a mãe monitorando. Nossa, muito legal. Aumenta, cara. Diminui, tá bom? Não, olha, agora chegamos no... Porque você sabe uma coisa, você está falando uma coisa tão importante assim para mim, para o podcast agora, nesse momento, você está falando isso, porque hoje mesmo, antes de vir para cá, aí eu abri lá meu telefone, fui lá no Instagram, tinha lá 200 recados para mim. E alguns recados desses 200 que são diariamente, eu tenho que ficar respondendo um monte de gente, existe uma coisa em comum, uma pergunta em comum. E sabe qual é a pergunta? Criança pode beber floral? É uma pergunta comum, corriqueira. Todo dia alguém me pergunta, meu filho tem 2 anos, ele pode tomar florais? Então, o que é que você está dizendo aí? Que pode. Pode, e a transformação, eu falo que é muito rápido para a criança, né? E porque é muito, ela não tem, ela muito tá mais formando rápido, ainda o perispírito, ela está absorvendo da natureza e do pai e da mãe, né? Ela está começando a se formar, ela é um ovo luminoso. Quando você entra com a alquimia dos florais, que tem um tratamento super especial, aí desde o seu plantio até puro, um remédio puro, natural, a transformação é gritante. Com crianças e adolescentes. Eu gosto muito. Por isso que eu fui convidado para trabalhar com crianças e adolescentes também. E eu fui odontopediatra. Né? Você é ousado, tem que ser, né? Porque o pai e a mãe chegam num desespero, né? Muitas vezes, né? Uma criança que dá piruleta assim na sala, né? Não para, né? Então a gente vai devagarzinho mudando os hábitos da casa. Trata o pai e a mãe também, porque é importantíssimo você tratar o pai e a mãe. Porque a ansiedade da mãe passa, o pai que não dá atenção às vezes também, então a gente trata a família inteira. Em muitos casos eu falo, eu só vou tratar seu filho se vocês também tratarem comigo. Não tem acordo para isso. E aí vai embora. E o pet também vai junto às vezes, porque a doença pega no pet.
Então, o animal adoece também. Adoece a família inteira, o circuito todo, né? É como uma constelação familiar mesmo. Entendi. O circuito todo adoece. Então, muitas vezes eu falo, nós vamos ter que tratar todo mundo. Ou vem e aqui... o pai e a mãe no desespero, vamos embora. E aí, quem desperta muito? O pai. Porque a mãe é circular, o feminino fala, põe pra fora. E o pai é quietão. O pai toma o floral, buf, desperta. Começa a ver o trabalho diferente, querer mudar as coisas no escritório. Isso é incrível. Ou na sua vida, é incrível. Eu estou aqui diante de um alquimista empolgado, né? Você sempre, é muito empolgado, né? Assim, com o seu trabalho, né? A nossa conversa parece que foi 5 minutos, né? Mas já se passaram mais de 1 hora. A gente aqui falando de alquimia e também com a proposta de levar a alquimia para o mundo. A nossa palavra, o nosso exemplo. Você como um alquimista na prática, né? Eu fico super feliz. E fiquei muito feliz hoje em saber... que eu não sabia, que você tem esse trabalho com criança. Eu fiquei muito empolgado com isso. Fiquei muito feliz e quero conhecer lá. Quero ir lá conhecer. Porque é um trabalho tão importante nessa coisa com criança. Bom, estamos já no fim do nosso podcast. Foi um prazer gigante, assim, muito lindo estar aqui contigo. E você, além de ser um grande alquimista, você também é meu grande amigo, né? Somos irmãos, né? E há muito tempo, muitos anos nos conhecemos. E, Leandro, o que você deixaria, olhando ali para aquela câmera, o que você deixaria para os nossos telespectadores? Essa palavra eu achava lindo quando o Silvio Santos falava dos telespectadores. Eu achava aquilo incrível, aquela palavra. Bom, eu queria dizer para todo mundo que está aí assistindo a gente que todos nós temos uma criança mágica. A gente nasce uma criança mágica, então tem uma luz aqui no peito, aqui no nosso timo. E para a gente nunca esquecer dessa criança mágica, de vez em quando, põe a mão no peito, lembra de você criança e fala, ô minha alma, minha criança mágica, o que você quer de mim nesse momento de vida? Então pergunta para sua alma às vezes, conversa com o seu corpo espiritual e pergunta para ela o que você deve fazer naquele momento de angústia ou de alegria, ou me traz uma resposta, ou até mesmo se conectar com a sua criança mágica. A gente nunca esquecer que a gente tem uma criança mágica aqui dentro do peito e que nos faz respirar e viver essa alegria da vida, porque a gente veio aqui para ser feliz, não veio para sofrer com o sistema. A gente veio para viver e ser feliz, como os animais, como as plantas que nascem, crescem, né? Então, esse é meu recado. Viver na alegria da criança mágica. Assim, só para... Eu não vou conseguir parar agora, porque para ficar uma última questão. Você foi assim, muito feliz aí nessa colocação. Eu fiquei muito feliz, mais ainda, em saber que você trabalha com criança. Você acha que hoje, por exemplo, a criança interior está ferida? Demais. Tá. Ela está esquecida. Então, quando a gente canta, quando a gente dança, quando a gente louva um pôr do sol, um amanhecer, você está lá no Rio Negro, nadando, feliz. Eu fico o que doido aconteceu lá. com você? Despertou a sua criança mágica. Você é um novo Joel com a Amazônia. Com certeza. Então, isso é o despertar, né? Então, o xamanismo é isso, é você estar conectado com a natureza. Então, muita gente que está aí encraquelado no seu trabalho, na sua vida fechada, vai pisar numa grama, vai nadar num rio, vai ver um pôr do sol. Eu fico feliz, estamos todos aqui muito felizes com esse podcast, com esse encontro maravilhoso. Vão ter muitos outros encontros com alquimistas muito diferentes um do outro. Esse mundo da alquimia, ele nos oferta isso. Pessoas muito diferentes, pessoas que têm experiências muito diferentes. Elas aprendem alquimia, elas estudam alquimia, mas elas trazem muitas coisas que agregam o trabalho. E esse trabalho ele se torna cada dia mais rico e mais abrangente. Então, fiquei muito feliz, estamos muito felizes aqui em fazer esse podcast com você. Uma honra para mim. E me aguarde que logo mais você vai me receber lá no Sítio Terra do Sol. Inclusive com a equipe Liberato Produtora, para a gente fazer podcast lá no seu espaço. Tá bom? Uma honra. Então, muito obrigado. Gratidão, Joel. Boa noite a todos, bom dia. A Liberato Produtora aqui, às vezes briga comigo porque eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, e eles falam que não pode falar atemporal. Porque é atemporal. Então, atemporalmente falando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com o Leandro e até o próximo podcast.